Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 5. E vamos ler a partir do verso 9 até o capítulo 6, verso de número 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 9 em diante. Vamos fazer também essa leitura de maneira alternada. Eu leio um verso, os irmãos, o seguinte, até o 5º versículo do capítulo de número 6. Assim lemos na palavra de Deus. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Que o Senhor nos abençoe na leitura e no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, vocês que estão em casa, membros da igreja, devem ter recebido no grupo de WhatsApp, eu acabo de mandar aí um PDF com o esboço do sermão. E se você que está aqui no templo não recebeu, levante a sua mão, por favor, porque meu filho vai ajudar distribuindo. Mas eu creio que todos pegaram, né? Aqui a dona Marlene não pegou. Os membros da igreja preencham direitinho, com boa caligrafia, que eu vou corrigir, eu vou recolher na saída e devolvo semana que vem corrigido. A média é 7, hein? Caprichem, tá certo? Por que fiz assim? Isso aconteceu lá em São Paulo, na igreja onde eu trabalhava antes de vir para cá, e nós começamos a fazer algo que servia às crianças que ficavam no culto. Nós queríamos que nos cultos de Santa Ceia as crianças estivessem também, e as crianças estavam um pouco impacientes. Nós começamos a fazer esboços do sermão, onde as crianças pudessem preencher. Aconteceu que os adultos gostaram mais do esboço do que as crianças. E aí, então, quando a gente ia ver, a gente imprimia 100 e acabava logo, mas não tem 100 crianças na igreja, os adultos pegaram. E nós fomos percebendo que isso ajuda demais a pessoa a entender a sequência do raciocínio do pregador. E hoje, então, como eu queria pregar sobre este assunto, ele surgiu na nossa aula da Escola Dominical no domingo passado. Uma irmã que está frequentando a nossa classe de novos membros, a Janaína, ela nos solicitou que falássemos sobre esse assunto. Ela está nos acompanhando pela internet hoje, ela precisou viajar, mas ela já sabe que nós vamos falar desse assunto porque ela solicitou. E o assunto é muito importante e muito atual. Ele tem a ver com o mandamento de não julgueis uns aos outros. E eu peço a minha slidete, a minha assistente dos slides aí, por favor, que passe ali, ó. Eu vou deixar daqui para frente com todas as palavras que você precisa preencher. Seu nome você já sabe qual é, você já deve ter escrito aí. Mas qual é o mandamento? O mandamento é este: não julgueis uns aos outros. Às vezes o pastor prega sobre um texto. É o que está acontecendo quando eu falo sobre Levítico. Eu estou pregando sobre Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 5, Levítico capítulo 10. Mas às vezes o pastor prega sobre um tema.
E o tema de hoje é o mandamento não julgueis uns aos outros. E esse mandamento é muito importante, especialmente porque ele é um dos mandamentos mais mal compreendidos de toda a Bíblia. Poucas são as pessoas que entendem o que Deus quer dizer quando ele fala não julgueis uns aos outros. E este sermão fazia parte de um projeto de pregação que, se Deus for servido, um dia ainda terei a oportunidade de trabalhar com os irmãos aqui, onde nós trabalhávamos os 25 mandamentos bíblicos do Novo Testamento, que são terminados pela expressão uns aos outros. Existem 25 mandamentos no Novo Testamento que terminam com a expressão uns aos outros. Amai uns aos outros. Acolhei uns aos outros. Ensinai uns aos outros. Não julgueis uns aos outros. E esses mandamentos, então, nos mostram algumas coisas importantíssimas. Primeiro, se você não tiver outros crentes na sua vida, de cara, você já quebra 25 mandamentos. Percebeu? Você precisa dos outros para cumprir pelo menos 25 mandamentos do Novo Testamento. Significa que o desigrejado, aquele que diz, não, minha fé é autônoma, eu não preciso de irmãos da igreja. Eu vivo a minha fé pela internet, eu assisto sermões quando bem entendo. Gente, não é comigo. Isso não tem base bíblica alguma. É claro que a pandemia tem os seus cuidados e temos falado muito sobre isso. Não devemos julgar você. Daqui a pouco eu vou até explicar por quê. Se você está em casa preservando a sua saúde, esse é um assunto seu com Deus. Mas a vida cristã regular não pode ser vivida de maneira remota. Ela não é virtual, ela é presencial. E aí, então, esse currículo que nós estudávamos, ele tinha 25 desses mandamentos, todos os 25 mandamentos, que são recíprocos, que tratam da expressão uns aos outros. O que é claro nesses mandamentos é que Jesus espera que os seus discípulos valorizem relacionamentos. É a próxima palavra que você vai completar aí. Os discípulos valorizam relacionamentos. Isso, portanto, significa que você deve ter os seus irmãos na fé na mais alta conta. Você deve considerar extremamente fundamental congregar-se, porque você precisa cumprir mandamentos recíprocos, uns aos outros. E quando nós nos juntamos, nós expressamos o valor que Deus dá à nossa congregação, ao nosso ajuntamento, ao fato de que vivemos unidos. Além de valorizarem relacionamentos, os discípulos precisam proteger o corpo. É a próxima palavra que você vai anotar aí, ó. Discípulos protegem o corpo. E o que significa isso? Que quando eu estou ensinando você, eu estou cuidando para que a heresia não entre na igreja. Quando eu estou exortando você, eu estou cuidando para que você se sinta estimulado ao amor e às boas obras. Quando eu não estou julgando você, ou julgando de maneira apropriada, como vamos ver daqui a pouco, eu estou protegendo o corpo de Cristo das infecções. Isso é muito sério. Nós precisamos entender este mandamento. Não julgar uns aos outros é um mandamento que se aplica em várias circunstâncias, mas não em todas. Pastor, quando é que eu julgo, quando é que eu não julgo? A gente vai estudar este caso agora. Cuidado, porque algumas pessoas têm entendido este mandamento do não julgueis como se ele fosse uma autorização para a pessoa pecar em paz. E Reverendo Augusto Nicodemos colocou isso numa frase muito simbólica. Ele disse assim, o trabalho do pastor é não deixar o crente pecar sossegado. E quando eu me tornei pastor desta igreja, eu me comprometi com Deus. Se você está querendo pecar e é membro desta igreja, eu vou infernizar a sua vida. Eu vou pegar no seu pé, você não vai pecar sossegado, eu não vou deixar. Não posso. E não vem com essa para mim de não julgueis. Porque para muita gente que não interpretou bem o mandamento, essa frase não julgueis significa me deixa pecar em paz. Mas não é a mesma coisa. E aí essa é a expressão que você vai colocar aí embaixo aí, ó. Próxima lá, ó.
Deixe-me pecar em paz. Não julgueis, não é isso não. Ah, você está me julgando. Depende, tem hora que eu posso te julgar, tem hora que eu não posso te julgar. Mas tome cuidado porque tem gente generalizando esse mandamento. E quando você vai acusar um pecado, quando você vai exortar um irmão, a pessoa já está toda cheia de defesas, porque ela aprendeu essa espécie de palavra mágica que imuniza a pessoa a qualquer exortação do seu irmão. Então, a pergunta é, devemos ou não devemos julgar os nossos irmãos? 3 dos pontos do meu sermão são para responder que não é para julgar. E um ponto é para dizer que é. Então, o primeiro ponto é, nós não devemos julgar os irmãos em questões secundárias. É a palavra que você coloca aí, ó. Em questões secundárias, você não deve julgar o seu irmão. O que é isso? Questão secundária, irmão, é aquela questão sobre a qual a Bíblia não falou. É aquela área da fé onde você, de fato, tem liberdade cristã. E o exemplo disso na Escritura está lá em Romanos capítulo 14. A gente não vai ler agora. Mas o que acontecia lá na igreja de Roma? Tinha gente na igreja de Roma que veio do judaísmo. Essas pessoas seguiam a dieta de Levítico. Nós vamos estudar a dieta de Levítico no capítulo 11 de Levítico domingo que vem, se Deus permitir. E quem era judeu nunca tinha comido carne de porco. Porque o judaísmo ensinava isso, o Antigo Testamento prevê isso no livro de Levítico. Só que a mensagem de Jesus extrapolou os limites do Israel nacional e alcançou os gentios, e alcançou pessoas que não eram judeus. Gentios, com o no final. E essas pessoas comeram carne de porco a vida toda. E para deixar o assunto um pouco mais difícil, você lê lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, que Jesus disse, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai da boca do homem. E o comentário de Marcos ao redigir o seu Evangelho é o seguinte, com isso, Jesus considerou puros todos os alimentos. Mais do que isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver Jesus mandando Pedro ir até a casa de um homem que era curtidor de couro. Quem curte couro precisa lidar com animais mortos. Quem lida com animais mortos, você vai ver no livro de Levítico, era considerado impuro. E Deus está mandando Pedro entrar na casa de um não-judeu, um gentio com o no final, que curtia couro. Deus estava mandando Pedro ir para uma casa muito indigna, à luz das leis do Antigo Testamento. E quando Pedro está para entrar na casa daquele homem, Deus faz com que Pedro veja um lençol descendo do céu com tudo quanto é tipo de bicho. E Deus fala assim, Pedro, mata e come. E Pedro fala, não, Deus, eu sou judeu, eu nunca comi essas coisas. Como é que o Senhor me manda desobedecer o seu próprio mandamento? E aí então Deus fala assim, o que eu purifiquei, você não considere impuro. Eu não farei acepção de pessoas. E Pedro agora entende que Deus estava derrubando a barreira que diferenciava os judeus dos não-judeus. Ele entende que ele pode entrar na casa do Simão e comer com um não-judeu, porque Deus estava derramando a sua graça sobre os não-judeus. Só que nem todo mundo entendia isso. E na igreja de Roma tinha gente que era judeu desde pequenininho e que nunca comeu carne de porco e que não ia comer. E o que faz com esse irmão? Tolera ele. E tinha gente que era gentil e que comeu carne de porco a vida inteira e que não sabia comer um feijãozinho sem bacon. E aí como é que faz? E aí então o que faz com esse irmão? Tolera ele. E quando você lê Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo fala assim, não julguem uns aos outros nessas questões. Por quê? Porque essas questões não são essenciais. Hoje isso pode parecer para nós algo meio abstrato, então deixe-me dar exemplos mais concretos. Mulher pode depilar as pernas? Pois é, mas você sabe que tem muitas igrejas nossas que se escandalizam com isso. Vamos dar outros exemplos. Mulher pode cortar o cabelo curto? Pois é, você pensa assim como presbiteriano, mas você sabe que tem muitos cristãos sinceros e devotos no mundo que não pensam assim? Vamos pensar mais um pouquinho? Pode jogar baralho? Aí você vai ter gente que vai ficar mais preocupada e tal. Você entende? O território já vai começando. Pode fazer tatuagem? Pode pintar o cabelo de azul? Não, de amarelo pode, de azul não. Né?
Então, a gente tem essas questões onde nós estamos prontos a julgar, mas se nós formos olhar para a Escritura, nós não teremos um versículo que qualifique aquilo como pecado. Onde não há lei a respeito do nosso comportamento, existe liberdade. A questão é que tem muitos engraçadinhos que querem pregar liberdade para tudo, inclusive em áreas onde Deus foi específico. Aí não. Nós podemos ter comunhão com uma irmã que não depila a perna? Não tem problema nenhum. Mas nós não podemos ter comunhão com uma irmã que diz que Maomé também é Deus, ou que ele também é profeta do Senhor, ou que Buda também é Deus, ou que existe outro caminho além de Jesus. Porque essas questões são primárias da fé. Como é difícil para nós separar o que é essencial do que não é essencial. Até mesmo em matéria de fé, nós recebemos de outras igrejas pessoas que querem congregar conosco. Nós recebemos já este ano irmãos que vieram da Assembleia de Deus. Lá na Assembleia de Deus, os nossos irmãos entendem que o dom de línguas está em vigor. E eles oram em línguas lá. Nós não entendemos assim. Mas são nossos irmãos, porque apesar de ser uma matéria que é preciso entender e aceitar para se tornar membro da igreja presbiteriana, não é uma matéria que desqualifique alguém de ser um cristão verdadeiro. Mas se a pessoa resolve crer na Bíblia e no livro das revelações de Joseph Smith dos Mormons, aí nós estamos falando de algo essencial. Então é preciso tomar cuidado porque nas questões secundárias nós não devemos julgar. Então, não nos cabe, e agora você complete aí no seu esboço, por favor, criticar nem condenar. Não nos cabe criticar e nem condenar quem pensa diferente de mim ou de você nestes assuntos secundários. E você já parou para pensar como nós somos mestres nisso? Infelizmente, queridos, está circulando na internet aí um vídeo de uma irmã que diz que a irmã que passa maquiagem vai para o inferno. Tem irmãos que pensam assim. Nós não podemos concordar. Mas ainda há espaço para tolerar uma pessoa assim? Olha, a senhora está indo muito longe. Entendeu? A senhora está indo muito longe. É preciso tomar cuidado com isso. Ir para o inferno, eu sou capaz de me relacionar com a senhora, mas vamos devagar aí. Né? Bom, não devemos criticar e nem condenar quem pensa diferente de nós. Qual a solução bíblica para isso? A solução bíblica deve ser acolher e suportar. Acolher significa dizer, venha para perto, não saia para longe não. Mas suportar tem a ver com aquela ideia de dar suporte, mas tem a ver com a ideia de tolerar mesmo. De dizer assim, eu não vou permitir que essa diferença de opinião neste assunto secundário me afaste de você. Quando alguém vier dizer para você assim, você usa calça rasgada no joelho? Onde já se viu um absurdo desse? Bom, a menos que ela esteja mostrando mais das suas pernas do que deveria, e aí então você precisa se preocupar em não estar estimulando a sensualidade em quem te observa, você irmã em Cristo, a sua roupa tem que ser uma moldura para o seu rosto e não para o seu corpo, mas o fato de ter um rasgo no joelho não é um grande problema. Tem quem gosta. Você usa gravata roxa, irmão. Tem irmão que gosta com terno cor de abóbora. O que a gente vai falar? Nada, deixa ele. Você vai pintar o cabelo de azul? Eu não acho uma boa ideia. Mas qual é o problema em si? Bom, há outras questões importantes a serem consideradas aí. Às vezes a pessoa quer fazer isso por motivos pecaminosos mesmo. Eu quero me identificar com aquela gangue de criminosos que pinta o cabelo de azul. Aí o motivo é que fez a coisa ficar errada. E não a coisa em si. Então, nessa hora, tome cuidado para você não julgar em questões secundárias. Julgar assim é pecado. Julgar assim é pecado. Próximo ponto, o item número 2. Nós também não devemos julgar os nossos irmãos com arrogância. Qual é a ideia da arrogância? É o texto que nós lemos em Mateus, capítulo 7, no culto desta noite. Não julgue como se você estivesse imune àquele pecado. Não julgue como se você fosse uma pessoa completamente santa que está olhando para um pecador miserável e que você nunca faria o que ele fez.
nós temos a tendência de nos sentir virtuosos em relação aos pecados que nós não cometemos, mas nós nos esquecemos que cometemos tantos outros. Então, toda vez que você for falar sobre alguma conduta pecaminosa, não faça isso como se você fosse o suprassumo da santidade. Foi nesse sentido que o nosso Senhor Jesus disse: tira primeiro a trave que está no teu olho, e depois você vai enxergar bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Só que, sabe qual é a heresia das pessoas que deturparam o mandamento e estão dizendo: não julgueis, me deixe pecar em paz? Parece que na Bíblia dessas pessoas está escrito assim: hipócrita, tira a trave do teu olho e vá para o raio que o parte e me deixa quieto. Mas repare que está escrito lá: tire a trave do teu olho e depois você vai enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus não mandou que você tirasse a trave do teu olho e fosse embora, escorraçado. Mas pecadores profissionais gostam de citar esse versículo deturpando. Então eles olham para você e dizem assim: você tem pecado. Você está olhando para mim, aí você diz assim: peraí, se eu tiver pecado, faz um favor, me mostra. Tem trave no meu olho, amado? Me conta. Porque eu quero tirar a trave do meu olho. E depois que a gente tirar a trave do meu olho, e eu estiver enxergando direitinho, nós vamos em cima do cisco que está no teu. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente se acovarda. Porque alguém fala assim: tem trave no teu. A gente fala: então deixa, vamos embora, vai. Ninguém pode corrigir ninguém nesse mundo. E aí reina a anarquia. E aí é como se o pecado estivesse instalado e nada pudesse ser feito nunca mais. Tem trave no meu olho, irmão? Mostra para mim, por favor. Quando eu estiver enxergando bem, vamos cuidar primeiro da trave do meu. Vamos olhar primeiro para mim. Repare como isso desmonta teu opositor. Quando você aponta o pecado de alguém, às vezes a pessoa age na defensiva. Ela devolve: o pecador é você, olha o que você está fazendo. E o jeito bíblico de desmontar isso é dizer assim: se eu estiver fazendo alguma coisa errada, vamos me corrigir agora, irmão, em nome de Jesus. A gente corrige a mim primeiro, depois você. Mas não vai embora, não. Não sai correndo, não. Não corrija com arrogância, como se aquilo não pudesse acontecer com você. Examine-se e admita. Nós precisamos nos examinar e admitir que nós mesmos também erramos. Quem está falando com você, irmão, para falar do cisco no teu olho, é um pecador. Eu também erro. Eu também sou imperfeito. Só que o pecado sobre o qual nós estamos falando não foi o que eu cometi, foi o que você cometeu. Não é um santarrão aqui que está te corrigindo, não. É um pecador. Mas um pecador que tem que fazer isso. Eu preciso olhar para você e julgar você, sem arrogância, sem achar que eu não posso cometer um erro semelhante. Então, o texto de Mateus vai dizer que com a medida que você julgar, você será julgado. E se você resolver julgar com uma trave no teu olho, enxergando mal e despreparado para isso e julgando com tendência, porque você é um pecador, você será julgado da mesma forma. A sua punição ao julgar alguém com um olho cheio de trave é que o julgamento que você receber vai ser feito por alguém que também vai enxergar mal. Você quer um julgamento justo? Um julgamento baseado na verdade e na humildade? Não seja arrogante. Esse critério que nós usamos para avaliar os outros deve primeiro ser aplicado. É a palavra para você colocar ali, a nós mesmos. Sabe aquela ideia: pau que bate em Chico, bate em Francisco? Já ouviu falar desse ditado? Pois é. Então, quando eu estiver falando para você de alguma coisa, eu estou autorizando você a aplicar o mesmo critério para mim. Então, eu não posso te julgar com essa arrogância de que quem peca é só você e eu não. Mas cuidado para você não usar isso ao contrário. Para quando alguém vier falar do cisco no teu olho, você já vir com uma lupa em cima do olho do irmão procurando trave. Seja mais humilde. Quando você for exortado, procure ouvir, procure obedecer. Mas quando você precisar julgar alguém, faça isso com humildade, sem arrogância. Julgar assim é pecado. E o que Jesus está falando é exatamente isso. Nós lemos o texto de Mateus. Jesus não está proibindo em Mateus de julgar de maneira absoluta, porque no texto que você leu, logo nos versos seguintes, ele diz assim: não deis o que é santo aos cães e nem derrameis as pérolas aos porcos. Você sabe do que ele estava falando? Quem eram os cães?
Eram os ímpios. Quem eram os porcos? Os que não creem nele. E como é que eu sei quem que é cão e quem que é porco sem julgar? Me conta. Então eu preciso entender a mensagem global, a mensagem completa da Escritura. Ponto número 1. Pastor, pode julgar? Depende. É uma questão secundária. Tamanho do cabelo. Se raspa ou não raspa a perna, se joga baralho, se isso, se aquilo. Tem mandamento bíblico sobre aquilo ou é uma área da liberdade cristã? Não há mandamento bíblico, então não deve julgar. Você foi arrogante, você se humilhou, você sondou o seu coração para saber se você está julgando a pessoa com propriedade, sim ou não? Não, você se colocou na posição de juiz supremo do bem e do mal e não admite a possibilidade de cometer um pecado semelhante, julgar assim é pecado. Não julgue. Tem um terceiro jeito que é pecado também e que você não deve julgar, que é julgar de um modo imprudente, precipitado. A palavra para você completar aí é imprudente. Eu já contei a história aqui na aula da escola dominical na semana passada, mas vou contar de novo. Eu tinha 13 anos, meu irmão tinha 11, quando meus pais resolveram adotar a minha irmãzinha, caçula, Maria Emília. Pensa numa morena bonita, irmão. Tem aquela cor de pele morena jambo, uma moça muito bonita. Minha irmã está com 35 hoje, casada, tem filho. E quando ela estava grávida, ela veio a São Paulo para comprar algumas coisas do enxoval na rua 25 de março. Imagina você que tivesse acontecido essa cena, que não aconteceu. Mas eu sou muito carinhoso com a minha irmã, aliás, sou muito protetor com as mulheres ao meu redor, eu acho que isso é um jeito bíblico de ser. Tento fazer isso, não sou perfeito. Mas imagine você que eu fui com a minha irmã, dirigindo para ela lá na rua 25 de março. Lá em São Paulo, 25 de março é igual 44 aqui. Eu acho que 44 aqui você sabe, né? É onde tem os camelô, lá tem a roupa barata, não é assim? Tava cheio de Covid lá, não é lá? É lá mesmo. Então, eu já aprendi que 25 de março aqui em Goiânia é 44, né? Então, vamos imaginar que eu estava lá na 25 de março, que é a 44 de São Paulo, com a minha irmã, aquela morena bonita. E ela estava grávida. Imagina a minha irmã andando lá grávida assim, e eu andando do lado dela, e é minha irmã, e eu pego e abraço ela. Aí passa um irmão lá da igreja e fala, pastorzinho safado, hein? Uma morena bonita, não era a Priscila é tão branquelinha. Não é a Priscila, porque olha, a Priscila é quase meio-dia, aquela moça lá era 15 para as 8. E olha lá, pastorzinho danado, hein? E aí, sem perguntar nada, aquela pessoa já sai espalhando as coisas. Me julgou. Me julgou. E o pior é que crente não faz fofoca, né? Crente compartilha. Sabe, irmão, vamos orar pelo reverendo Márcio. É sempre com aquela capa de piedade, né? E assim a fofoca vai passando. Quando chega o negócio tá desse tamanho. Qual é o jeito de evitar um julgamento precipitado? Faz pergunta. Você me viu lá? Chega junto. E aí, reverendo, tudo bem? Tudo jóia e tal? E aí, quem sabe a minha irmã tá lá dentro. Aí você fala assim, o que tá fazendo por aqui? Aí eu falo, não, eu vim comprar roupa para neném. Ah, que legal, você tá com alguém aí? Tô com a minha irmã. É sua irmã? É. Mas como que você é branquela desse jeito e tem uma irmã morena? Não, essa aqui chegou em casa com 11 dias, é uma irmã adotiva. Ah, pastor, quase que eu infartei aqui, pastor. Acabou o assunto. Mas não, às vezes a gente julga. Você já foi mal interpretado por alguém? Né? Diz que no Brasil você tem presunção de inocência até que seja provado culpado. Mas acho que para o pai e mãe, principalmente o pessoal da minha geração, a gente era culpado até a mãe ter certeza que a gente era inocente. Não era assim? E aí como é que faz? Você está julgando sem ter as informações adequadas. Ou seja, nós devemos obter informações, é a palavra que você precisa colocar ali, antes de tirar conclusões precipitadas. O pecador profissional que diz não me julgue, ele tem um versículo favorito. E o versículo favorito desse pecador profissional é: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E sabe, tá aí um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, ao lado do não julgueis. E é importante que você entenda o texto. Se você vai ao Evangelho de João, no capítulo 8, onde está registrado esse caso, você vai ver que no capítulo 7, que antecede o capítulo 8, os fariseus estão tentando prender Jesus. Jesus está ganhando muita popularidade, ele está se tornando o líder religioso mais destacado de Israel. E os fariseus têm ciúmes da perda da liderança religiosa que Jesus representa para eles.
Então eles mandam os guardas prenderem Jesus. Sob qual acusação? Traz Jesus preso. E os guardas vão, mas quando eles chegam lá, eles percebem que Jesus está falando com tamanha autoridade que eles não conseguem prender Jesus. Eles se recusam a obedecer à ordem dos fariseus. E eles voltam. E quando os fariseus perguntam, cadê Jesus? Eles dizem assim, não deu para prender não. Por que não? Ninguém jamais falou como esse homem, respondeu os guardas. E os fariseus se enfurecem e dizem assim, agora vocês também viraram crente nele? É. E aí então, Nicodemos se levanta e diz no versículo 24 do capítulo 7, é no versículo 24 ou no 51, um dos dois está marcado aqui. Ele diz assim, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E Jesus, num desses outros dois endereços, ou é no 24 ou é no 51, ele está exatamente condenando os fariseus e dizendo assim, vocês precisam julgar segundo a justiça. O julgamento que vocês estão tentando me dar é um julgamento impuro. E é nesse contexto do capítulo 7 que chega a história da mulher adúltera no capítulo 8, onde tem aquele famoso versículo, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. João coloca para nós ali, com todas as letras, que os fariseus armaram uma cilada para Jesus. Eles trouxeram uma mulher que foi flagrada em adultério. Só que, nem com toda a tecnologia dos nossos dias aqui, ainda se conseguiu inventar um adultério que seja praticado por uma pessoa só. Adultério pressupõe 2 pessoas. Cadê o homem que adulterou com aquela mulher? E a resposta é, não precisava de 2 pessoas para atingir o objetivo das pessoas que a trouxeram para Jesus. Se o objetivo daquela consulta a Jesus fosse purificar o povo de Israel, eles tinham trazido a mulher e o homem flagrados em adultério. Mas eles só trouxeram a mulher. Por quê? Porque o objetivo era fazer um teste. Qual era o teste? Você sabe que os romanos dominavam os judeus naquela época. Então todo judeu, ele era um escravo de Roma e, portanto, um patrimônio de Roma. E como judeus, eles precisavam obedecer à lei de Moisés. A lei de Moisés dizia, se alguém for pego em adultério, tem que ser apedrejado. Ponto final. E aí então, a mulher foi pega em adultério, ela deveria ser apedrejada segundo a lei de Moisés. O problema é que você não pode matar alguém do povo de Israel, porque o povo de Israel é escravo dos romanos. É patrimônio dos romanos. Então, se Jesus resolvesse obedecer a lei de Moisés e falasse assim, pode apedrejar a mulher, eles iam correndo dos romanos e falavam, lá, pega ele, pega ele. Ele está mandando matar o seu escravo aqui, ó, não pode. Mas se Jesus dissesse assim, não, gente, peraí, nós somos escravos dos romanos, nós não podemos apedrejar essa mulher. Onde já se viu, os romanos vão ficar bravos conosco. Eles iam correndo lá nos sacerdotes e nos escribas e diziam, tá vendo, ele não quer obedecer a lei de Moisés, pega ele, pega ele. Não tinha como Jesus responder aquilo sem se queimar com alguém. Percebe? Tem perguntas que são feitas para você que qualquer resposta que você dá fica ruim para você. E essa parecia ser uma pergunta que enquadraria Jesus. Mas uma das coisas mais lindas da Bíblia é que ninguém pega Jesus de surpresa. E aí o que Jesus faz? Jesus vai ao espírito da lei. Qual era o espírito da lei? Não era purificar o povo de Israel do adultério? Pois é. Como isso deveria ser feito lá no livro de Deuteronômio? Está claro lá em Deuteronômio, capítulo 19, capítulo 22, que você deveria instruir um processo legal, onde haveria testemunhas, pessoas que diriam que o adultério aconteceu. E os anciãos, é a palavra lá no hebraico, os anciãos, os mais velhos, os mais experientes do povo de Israel, coordenariam a execução. E eles seriam, inclusive, os primeiros a atirar a pedra, como que dizendo, nós vamos apedrejar esta mulher e esse homem flagrados em adultério para a glória de Deus, a fim de purificar Israel desse pecado odioso. E então, esse processo era um processo que deveria ocorrer em absoluta pureza de intenções. Os anciãos atirariam pedras para a glória de Deus. E Jesus não desiste da lei de Moisés. E ele sequer se preocupa com o que os romanos vão pensar. Mas ele se preocupa com a lei de Moisés corretamente aplicada.
A lei de Moisés deveria ser aplicada para proteger o povo da impureza e não para tentar enquadrar Jesus em alguma pegadinha. Então Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. No relato de Moisés, quem deveria tirar a primeira pedra seria o ancião que faria isto para a glória de Deus. E lá, todo mundo percebeu: se eu vou ter que atirar a primeira pedra e fazer isso para a glória de Deus, eu vou me encrencar com Deus, porque ninguém aqui está querendo glorificar Deus. Todo mundo aqui está querendo enquadrar Jesus. Por isso que o relato bíblico diz, inclusive, que os primeiros a deixarem as pedras e saírem de fininho foram os mais velhos. E aí então Jesus não disse para aquela mulher: ah, você adulterou, tudo bem. Ele não falou isso. Porque quando ele disse: vai, não peques mais, ele chamou o adultério dela de pecado. Já é a primeira conclusão que nós podemos tirar. E a outra coisa é: onde estão os teus acusadores? É a pergunta que ele faz para ela. Se os acusadores foram embora, como Jesus poderia conduzir um processo justo se os acusadores não estavam mais lá? A pergunta que ele faz é importante. E ele então diz: ninguém te condena, nem eu tampouco te condeno. E o verbo que Jesus usa aqui na língua grega, ele é específico, é o verbo katakrino, que tem a ver com a condenação judicial. Não é que Jesus não censura a mulher. Não é que Jesus não acha que o que ela fez foi errado. É que Jesus não pronuncia uma sentença condenatória depois de um processo legal adequadamente estabelecido. Não tem acusadores? Não. Não tem ninguém que vai tacar pedra em você para a glória de Deus? Não. Não tem ninguém para testemunhar contra você? Não. Por quê? Porque o Senhor expôs a farsa de todo mundo aqui. Não estava ninguém querendo fazer a justiça. Então Jesus falou: você pecou, não peca mais. Eu não posso te condenar agora, porque não tem acusador. Mas toma cuidado, porque se na próxima você for pega e tiver acusador e o processo for lícito, tu vai ser apedrejada assim, menina. Fica esperta. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então significa assim: irmão, eu não estou julgando você com pecado. Eu já sondei meu coração, eu estou pronto para responder diante de Deus que o que eu estou falando para você é que você está errado e eu não estou fazendo isso por nenhum outro motivo que não seja cuidar de você para o bem da sua alma e para a glória de Deus. Eu atiro sim a primeira pedra. Eu não tenho pecado no sentido de não estar fazendo isso com maldade no meu coração. Que se fosse assim, só Jesus podia condenar alguém. Ou, como tem uma charge católica, os católicos acreditam que Maria nunca pecou. Numa charge católica que eu já vi, depois de Jesus falar isso, apareceu uma pedrada voando. Ele falou: mãe, que é isso? Porque a Maria tinha tirado uma pedra no menino que estava lá. Só isso? Não, não é só isso. Nós precisamos entender. A Bíblia foi dada para a gente distinguir o que é certo e o que é errado. E quando alguém está te dizendo assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, está interpretando muito mal esse texto. Então, como diz aqui no terceiro item, nós não devemos julgar de modo imprudente. Você vê ali, às vezes até mesmo um processo formal deve existir antes de expressarmos qualquer tipo de condenação, de censura, né? É a palavra, censura. O que isso significa na prática entre os presbiterianos? Quando o irmão comete um pecado grave, que é digno de censura pública, esse assunto é trazido diante dos anciãos. Como é que fala ancião? A palavra ancião na língua grega, como é que fala? Presbítero. Sabe por que eu estou usando óculos? Por causa da presbiopia. É o problema no zóio do velho, presbiopia. E os presbíteros, que são os anciãos do povo de Deus, vão julgar o caso. E eles vão estabelecer um tribunal. E você viu aqui na troca do estatuto da igreja, que estava dizendo lá como o processo ia acontecer. Tem que ter uma denúncia escrita. O acusador precisa dizer: eu vi o irmão fulano de tal fazendo isso. Eu tenho tal prova, eu tenho tal elemento que mostra que o que eu estou falando é verdade. O acusador se apresenta, os presbíteros recebem os elementos probatórios. É verdade o que está sendo acusado. Chama o irmão para ver se ele se arrepende. E então a censura é aplicada. Ninguém pode ser excomungado da igreja sem um processo formal. Por quê? Porque senão o juízo é temerário. Nós não devemos julgar de modo imprudente. Então, tem 3 jeitos já que você viu aí comigo que não se deve julgar. Você não deve julgar em assuntos secundários. O irmão gosta de jogar ping-pong, que horror. Nenhum problema.
você não deve julgar de maneira arrogante. Ah, nunca faria um negócio daquele. Cuidado. Você não deve julgar de modo imprudente. Eu vi o pastor Márcio na 25 de março com uma morena bonita. Mas acabou aí. Se você passou nessas 3 peneiras, de agora para frente você é obrigado a julgar. Passou nessas 3 peneiras, não tem mais nenhuma não. Agora é para dizer, isso está certo, aquilo está errado. De agora para frente passa a ser meu dever e seu apontar o que é certo e o que é errado. Nós somos a luz do mundo, nós temos a palavra de Deus que nos foi dada para dizer o que é certo, o que é errado, o que glorifica a Deus, o que não glorifica, o que é santo, o que é pecaminoso. No livro de Levítico você tem visto já que o culto era para separar o santo do profano, havia espaços onde o adorador não podia entrar, só o sacerdote, outros onde só o sumo sacerdote entrava, e havia separações de santidade. E nós vamos ver daqui a pouco, no livro de Levítico, que tem comida que pode, comida que não pode, roupa que pode, roupa que não pode, e era para exercer juízo. E Deus exerceu juízo sobre Nadab e Abiú quando profanaram essas coisas e não fizeram diferença entre o santo e o profano. E hoje a igreja faz isso para a glória de Deus. E se ela passou nessas 3 peneiras, não, o que você está fazendo aí tem mandamento bíblico. Eu posso te citar o versículo, está aqui, ó. Eu sei que eu sou pecador, eu estou olhando para mim e sabendo que eu sou miserável. E mesmo sabendo que eu sou pecador, eu entendo que o que você está fazendo não deve ser feito. E com humildade eu vou procurar corrigir você. Se tiver alguma trave no meu olho, me avisa, mas tem cisco no teu. E depois, eu não estou julgando de maneira imprudente, não. Eu fiz perguntas, eu fui me certificar se o que estava acontecendo era aquilo mesmo. De agora para frente, eu sou obrigado a julgar. E é isso que nós lemos no texto de 1 Coríntios, capítulo 5 e capítulo 6. Sabe o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Tinha um homem que estava dormindo com a madrasta. O pai dele era casado com uma outra mulher que não era mãe dele, e ele estava tendo relações íntimas com a mulher do seu pai. E todo mundo sabia. E o apóstolo Paulo fala, gente, nem lá fora da igreja o pessoal aceita isso e vocês estão fingindo que não está acontecendo nada? E um dos problemas da igreja de Corinto era esse. Tinha muita gente que orava em línguas naquela igreja. Tinha muita gente com profecia. Quem sabe o tecladista era ótimo. Quem sabe o baterista tocava na orquestra. Sabe essas coisas? Quem sabe o pastor fez doutorado na Alemanha. E outras coisas, e eles estão dizendo, nossa igreja é boa, tem ar-condicionado industrial, tem banco de veludo, tem carpete, tem mesa de som de 50 mil reais. E eles estão ali se achando o máximo. E o apóstolo Paulo fala assim, eu não posso, vocês não podem tolerar isso. Expulsem o malfeitor. Não comam com ele. Julguem. Julguem. Sabe? Quando a gente diz que quem peca desse jeito e fala, não me julgue, porque ele quer pecar em paz. Ou então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eu chamo esse pecador de pecador profissional aqui. Você sabia que tem o sindicato dos pecadores profissionais? E ele é mais unido que o sindicato dos metalúrgicos do ABC. Pensa num sindicato unido, é o sindicato do pecador. Todo pecador tem um amigo que sabe o que ele está fazendo e não fala nada. Eu já tive o desprazer de ter que ir atrás de um menino que foi morar com a namorada. Todos os jovens da igreja sabiam. Ninguém queria chegar na igreja e dizer assim, irmãos, ele está fazendo isso. Só que a fofocaiada estava comendo solto. E o nome de Cristo estava sendo profanado por causa do comportamento daquela ovelha cheia de carrapicho. Mas ninguém falava nada. Aí eu descobri que 2 diáconos sabiam disso. Chamei os diáconos, falei assim, irmãos, é verdade que fulano de tal está morando com a namorada? Verdade, pastor. Vocês já falaram com ele? Já falamos, mas ele não quer ouvir. Já falaram com mais de uma vez com outras pessoas? Já. Então vocês já cumpriram todos os passos bíblicos. Tragam a denúncia dele para o conselho. Ah, não, pastor. Daí vai ficar chato para nós. Nós vamos passar de dedo duro. É a união sindical. E eu estou tentando convencer aqueles irmãos de que eles eram obrigados a fazer isso. Não, pastor, você não pode obrigar a gente a dedurar. Eu falei, enquanto só vocês sabiam, esse era um assunto que só vocês respondiam diante de Deus. Mas agora eu estou sabendo também. E se eu não fizer nada, eu vou ser cúmplice das obras das trevas. Eu estou vendo o pecado,
e eu não estou fazendo nada. Eu não posso. Mas então o que você vai fazer, pastor? Eu vou contar para o conselho. E o conselho vai mandar chamar aquele irmão e vai disciplinar ele. Mas depois que eu contar para o conselho que vocês sabiam, o conselho vai chamar vocês para dar um enquadrado em vocês também. Porque ele errou mais, mas vocês também erraram. Principalmente sendo oficiais. Vocês juraram lutar pela pureza da igreja. Sabe o que aconteceu? Pastor Márcio ficou conhecido como o homem que obrigou os diáconos a serem X9 delatores. Mas você não acha que é essa a ideia que acontece nos dias de hoje? Quando fala assim, o irmão está em pecado? Tá. Vamos lá confrontar ele? Vai você. Parece a história da fabriquinha de queijo, que estava cheia de rato e arrumaram um gato. Conhece essa história? Tinha uma fábrica de queijo que os ratos deitavam e rolavam comendo queijo. E aí o dono comprou umas ratoeiras eletrônicas. Primeira semana morreram 3 ratos. Os ratos resolveram fazer curso de engenharia elétrica para desmontar a ratoeira. Tinha departamento de engenharia na Ratolândia lá, desmontaram a ratoeira. O dono falou, não dá, esses ratos são muito espertos. Comprou um gato jovem. E botou o gato jovem na fábrica de queijo. E aí então na primeira semana morreram já 5 ratos. Assembleia dos ratos. O que a gente faz com esse gato jovem? Aí proposta vai, proposta vem. Alguém falou assim, eu gostaria de sugerir que a gente colocasse um sino, um guizo no pescoço do gato. Mas por quê? Porque esse gato só pega a gente porque ele é silencioso. Ele é rápido, mas nós somos mais rápidos. É que ele é astuto. Se quando ele andar, o guizo fizer barulho, a gente escuta e foge. Aí todo mundo falou, excelente ideia. Passou na Câmara e no Senado sem veto na primeira votação, em espaço recorde de uma semana. Só que aí alguém fez a pergunta, quem vai colocar o guizo no pescoço do gato? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Está faltando entre nós, crente, para botar o guizo no pescoço do gato. Está faltando crente para chegar e olhar e falar assim, irmão, isso aí é pecado. Deus não aprova a sua conduta, irmão. Mas você está me julgando? Tô. E é meu dever julgar você, porque senão eu sou cúmplice do seu pecado. O que você está fazendo está errado. Mas sabe o que eu já vi? Eu já vi irmão que está em adultério, não quer aparecer na igreja para as pessoas não verem, e ele resolve ir em outra igreja, do outro lado da cidade, e sempre tem um companheiro da mocidade e tal, que vai com ele para ele não ficar sozinho. Cúmplice! Você está entendendo? Nós não podemos ser cúmplices das obras das trevas. E o apóstolo Paulo está falando isso com todas as letras para a igreja de Corinto. Vocês não vão fazer nada. É curioso porque o lugar onde você deveria esperar o juízo mais santo sobre a sua vida é a igreja. Sempre foi assim. As 2 prostitutas lá na época de Salomão tiveram seus filhos, uma dormiu em cima do seu menino e o matou. Chegam as 2 para dizer, e agora o que acontece? De quem é o menino que está vivo? Está lá Salomão com a sabedoria de Deus para dizer qual era a verdadeira mãe da criança viva. Nós vemos no livro de Deuteronômio Moisés falando assim, que povo tem leis, estatutos e juízos tão justos que nem você, ó Israel. A lei de Deus é santa, é perfeita. Se tem um lugar no mundo onde a gente devia buscar bons conselhos, poderia buscar gente interpretando bem a nossa vida, é na igreja. Não, mas já erraram comigo na igreja, pastor. É verdade. Nós cremos que a igreja erra. Eu creio. Sua mãe nunca errou com você, não? Minha mãe errou comigo. E vira e mexe a gente usa isso lá em casa. Uma vez, peguei piolho na escola. E a minha mãe resolveu passar um remédio em mim que pedia diesel. Pensa no negócio tenso. Passou, entumetou minha cabeça e me jogou no sol. Eu só estava escutando assim, tac, tac, só estralando. Não sei se era lêndia ou se era eu entrando em combustão espontânea, assim, sabe? Quando eu não estava aguentando mais, falei, mãe, não aguento mais. Meu irmão, ela levou a gente pro chuveiro. Quando ela jogou água, aquele negócio escorreu, tudo quanto é lugar molhadinho no corpo, começou a queimar, que você não imagina. E a gente começando a chorar, e minha mãe, meu Deus, matei meu filho, meu Deus. Coitada da minha mãe. Você, mãe, já fez alguma coisa assim? Você está se solidarizando com a minha mãe. Ela errou comigo. E por causa disso, dali para frente, eu nunca mais dei ouvido para ela. Não sou bobo. Eu sei que ela me ama. Ela errou sim. E daí? Ainda é o melhor lugar onde eu podia estar, era debaixo do colinho da minha mamãe. A igreja vai errar com você, mas não tem lugar mais excelente na terra para você estar. É no meio do povo de Deus, onde há a sabedoria do povo de Deus. Para de ser chato. E se for assim, qualquer relacionamento que você tiver, a pessoa erra com você uma vez só e dali acabou. Seus relacionamentos são descartáveis? Ou você perdoa seu cônjuge?
ou você perdoa seu pai, ou você perdoa seu patrão. Por que a igreja você não quer perdoar? É porque você quer pecar em paz. O seu não julgueis está valendo exatamente nesse princípio. Para com isso. Quando a gente se omite de condenar o pecado, diz o texto do nosso esboço aqui, nós estamos contribuindo para que o pecado se propague. É a palavra que você precisa completar aqui. Então, nós não podemos deixar de julgar, porque quando não julgamos, contribuímos para que o pecado se propague. Você deixaria alguém que você sabe que está com Covid entrar aqui na igreja hoje? Você não ia deixar. Você ia falar assim, é um absurdo, é uma irresponsabilidade, vai contaminar todo mundo. Se eu estou sabendo disso e não falo nada, eu sou responsável. Você entende isso do ponto de vista da saúde pública? Por que que você, um cristão, não vai entender isso do ponto de vista da saúde espiritual? Você sabe que tem um irmão num pecado grave, cometendo um pecado que quebra a santidade do povo de Deus, que traz escândalo, que traz afronta para o nome de Cristo. Você sabe? Você não vai fazer nada? Não julgar nesse caso é ser cúmplice, é a última palavra, do pecado alheio. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós não podemos ser cúmplices das obras das trevas. Irmão, tem algum nome que enquanto eu prego brilha assim, quase que queima a sua testa, com Deus dizendo assim para você, você vai ter que falar com fulano sobre aquele assunto? É Deus que está falando com você. Não, eu não falei porque eu não posso julgar. Eu não falei porque quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Tem alguém que está vivendo em pecado próximo a você e que você deixou essa pessoa se escorar na ideia do não julgueis, ou que você disse para você mesmo que não podia julgar e por isso não confrontou aquele irmão? Não foi para isso que Deus deu esse mandamento. Deus deu 3 peneiras para você usar. Depois que você passou nas 3, você tem que julgar. Irmão, eu não tenho prazer em fazer isso. Eu queria nunca precisar chamar a atenção de ninguém, nem dos meus filhos. Mas de vez em quando, meus filhos, que são crianças ótimas, pecam. E eu tentei ser um filho bom, errei muito, e o meu pai precisou chamar a minha atenção. E eu dou graças a Deus por irmãos da igreja que de vez em quando chegaram e falaram, pastor, você fez assim, mas não ficou legal, aquilo ali não ficou bom. Olha lá, pastor, você pecou aqui. Faça isso comigo. Por favor. Você já viu a história de diácono que não quer chamar a atenção de criança birrenta, custosa, né? O nome aqui de Goiânia, né? Criança custosa, porque é filho de presbítero. Não, esse aí não pode chamar a atenção, é filho de presbítero. Não tem essa não, é crente, é. Sabe o que me impressionou indo para Guiné-Bissau para pregar no seminário dos guineenses lá e dar aula de teologia bíblica para os guineenses? Se você vai na Guiné-Bissau e vê uma criança fazendo arte, você tem que bater nela. E quando o pai daquela criança te encontra e sabe que você bateu no filho dele, sabe o que ele fala? Nossa, obrigado, meu filho fez coisa errada, eu não estava aqui perto, que bom que você corrigiu ele. Igual aqui no Brasil, né? Só que não. Olha como é o ponto. Eu não estou autorizando ninguém a bater no meu filho, não. Mas eu estou dizendo para você que se um dia meu filho estiver fazendo alguma besteira, faz um favor para mim, em nome de Jesus, corrija-o. Com amor. Aplica as 3 peneiras aqui. Eu tive informação suficiente para saber se o que o Davi e a Carolina estão fazendo é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Eu estou corrigindo eles com espírito de brandura, do jeito que Gálatas falou? Sim. Isso é uma questão que a Bíblia é clara? Sim. Então faz o favor. Chama atenção. E saiba, eu estou comprometido em fazer isso com você. Eu não quero deixar você pecar sossegado. Eu não posso. Deus vai cobrar de mim. O quê? Eu estou sabendo que você está fazendo besteira e não falei nada? Deus vai cobrar de mim. Você consegue concordar comigo como esse é um dos mandamentos mais difíceis na nossa época pós-moderna, onde todo mundo não quer incomodar ninguém e todo mundo quer ficar de bem com todo mundo?
Mas sabe qual é o problema? Você não quer ficar de mal com a pessoa, com o pecador, mas você aceita ficar de mal com Deus? Não, eu não vou falar isso para ele, não, porque se eu falar, ele vai ficar chateado comigo. Meu irmão, se você não falar, Deus vai ficar chateado com você. Você já pensou que é pior? Uma igreja que não confronta o pecado, ela está se colocando na condição daquelas igrejas do Apocalipse. O nosso Senhor Jesus, o maior exemplo de amor que se pode imaginar, o amoroso Senhor Jesus, fala nas cartas do Apocalipse: eu tenho, porém, contra ti que você tolera aquela mulher Jezabel que está aí dentro, e os que ensinam doutrina falsa. E vai ver o que Jesus fala que vai fazer com a igreja se ela não tomar uma providência. Você acha que vai ser diferente hoje? Não vai não. Não vai não. Irmãos, nós precisamos ser uma comunidade de confrontação em amor. Não é para sair daqui hoje metendo o pé em todo mundo, não. Vai com jeito. Mas vai. Vai. Ora, peneira número 1. Cadê os versículos para condenar o que o irmão fez? Anota lá. Peneira número 2. Deus, será que eu tenho que aprender essa mesma lição? Se eu for falar com esse irmão, será que eu fiz coisa igual? 3. Deus, eu tenho todas as informações necessárias, eu não estou sendo precipitado aqui. Passou na 1, passou na 2, passou na 3, ora e vai, irmão. Porque se você não for, você virou cúmplice. Difícil? Tempos difíceis esse que a gente vive, né? Ninguém quer pôr o guiso no pescoço do gato. A pergunta é, quem você vai chatear com mais tranquilidade? Quem você vai se predispor a contrariar com mais facilidade? O seu irmão que está em pecado ou Deus? E sabe, a gente vai aprendendo algumas lições importantes ao longo do ministério pastoral. Existe uma diferença entre lobo e ovelha. A diferença você só sabe quando você dá uma cajadada. Não que eu vou sair distribuindo cajadada de graça. Mas quando precisa dar uma cajadada, você dá uma cajadada na ovelha, a ovelha vai bé, e olha e fala: pastor, por que eu estou apanhando mesmo? E aí você fala: por causa disso, minha filha. Ela: obrigado. Agora dá uma cajadada no lobo, você vê, ele morde sua canela. Lobo não aceita cajadada. E às vezes é necessário, o apóstolo Paulo inclusive fala que é necessário esse tipo de coisa para a gente saber quem é quem aqui dentro. Tem muito lobo com pele de cordeiro aqui. Em todo lugar na igreja, né? Então precisamos tomar cuidado com isso. E nós não podemos nos esconder atrás disso. Irmãos, não julgar não é um mandamento absoluto. É um mandamento condicional. Cumpridas as condições de não julgar, você passa a ser obrigado, junto comigo, a apontar o que é certo e a apontar o que é errado. Deus tenha misericórdia de mim e você. Nós não podemos nos acovardar. O pecado está sendo visto? Confronte. Caso contrário, nós estamos sendo cúmplices. Deus tenha misericórdia de mim e de você, em nome de Jesus. Amém. Está impresso, hein? Quando eu for pegar no seu pé, se você chegar... Ih, pastor Márcio está vindo com aquela folhinha na mão. Fica esperto. Eu vou chegar com amor, vou chegar com carinho. Mas sabe de uma coisa? Pega essa folhinha e vem falar comigo também, irmão. Se eu estiver em pecado, faz esse favor para mim. Porque eu também preciso. Quem está aqui também é pecador. Faz isso com meus filhos, com a minha esposa. Tem alguma coisa que estamos fazendo de errado? Em nome de Jesus, faça isso por nós. E se formos ovelhas do mesmo Supremo Pastor, nós vamos ficar agradecidos. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.